Olá, amigos e amigas, já estamos ao vivo agora. Graças a Deus, começamos esse projeto, esse podcast da Rede Osana. E estamos aqui entre os locutores e também o nosso diretor. Aqui você só vai ouvir a voz dele. Mas eu quero bater um papo primeiramente com o nosso amigo Gaspar Júnior. Tudo bem, Gaspar? Bom dia, até boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse podcast, mas estamos aqui para fazer esse bate-papo aí, sério, mas descontraído também. É isso aí. Rosângela, tudo bem? Tudo bem, uma boa tarde, né? Uma boa noite, né? Como disse o nosso amigo ali, não sabemos o horário que você irá assistir. Então, que Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui nesta tarde e temos certeza que vai ser edificante. Com certeza. E André Marques? Tudo de bom para quem vai assistir e a gente deseja que, seja qual for o horário, seja qual for o lugar, tenho certeza que esse podcast vai tocar o coração. Porque a gente vai trazer um assunto bem interessante aí. Amém. Gente, a gente veio aqui também, quero dar aquele boa tarde, bom dia, então, boa noite, pro nosso querido diretor, tudo bem, Silvano? Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que a pessoa assistir, que Deus abençoe a todos. É isso aí, a gente vem conhecer um pouco sobre a equipe da Rede Osana. Claro que está faltando agora alguns locutores, alguns apresentadores, o pessoal que faz entrevista com a gente, né? A Magdiel, a Josi, o Júnior, né? Do Top de Noite, da sexta-feira? Top Play. Top Play, isso. E mais outras pessoas daí da equipe, a Carol também, minha esposa. Mas a gente veio bater um papo aqui sobre rádio, sobre um pouco de tudo. Vamos começar falando sobre a paixão do rádio, ok? Como o André Marques foi parar no rádio? Fala pra nós aí, André. Na verdade, eu comecei queria ser DJ, né? Eu não era cristão ainda, eu era apenas alguém que gostava da profissão, me interessava de trabalhar com música, não tocava instrumento nenhum, não cantava, então eu pensei, então eu só vou poder fazer uso da música através de quê? De disco, de CD, enfim, peguei essa época, né? Então já falei a minha idade, já condenei a minha idade aí que... Cara, Eu cheguei à época do disco, depois da fita cassete, MD, depois o CD e agora estamos no MP3. Então eu peguei toda essa fase aí. O que acontece? Aí então eu comecei a trabalhar como DJ e tinha uma equipe que trabalhava com DJ e locutor. Só que um dia faltou o DJ, faltou o locutor, melhor dizendo. E aí tinha um microfone lá, um Shure SM58. E aí ele disse pra mim, você vai ter que fazer a locução. E foi assim que eu comecei, e portas de loja, mas sempre com desejo de ir em rádio. E aí hoje estou em rádio. Glória a Deus, né? Graças a Deus estamos aí. Que maravilha. Rosângela, como você veio parar na Rede Osana ou você já trabalhou em outras rádios também? Fala pra nós aí. Já tinha trabalhado em uma outra rádio, né? Mas a Rede Osanas agora foi quando surgiu o ano passado, né? E quando o nosso diretor nos convidou para estar aqui, para mim, na verdade, foi uma honra, né, poder fazer parte desta equipe. E, como eu disse, a gente já tinha estado em outras rádios, né, AM, FM, mas estamos muito felizes de estar aqui junto com essa equipe maravilhosa. E tem sido desafiador para você essa equipe? Muito desafiador, né? Porque, na verdade, é totalmente diferente. E a gente fazia um programa de rádio ali que até era junto com o meu pai, né? O programa Ainda Há Uma Esperança. E era mais fácil, parece, né? E aqui está sendo muito desafiador, mas tem sido maravilhoso também. E depois também tivemos um outro programa aqui numa rádio em Parobé também, junto com a nossa missionária Genesi, né? Então, a gente já tinha trabalhado assim com programação. Mas tu tinha esse sonho de infância ou algo assim? Ou você disse, eu gosto de rádio e vou começar a trabalhar em rádio? Como é que eu vou te explicar? É que assim, quando você começa a fazer algo que você sente que realmente Deus está naquele negócio, você acaba se apaixonando por aquilo ali, né? Interessante. Porque, na verdade, assim, era um sonho do meu pai. E que eu acabei realizando. Ele começou com a programação de rádio e um dia ele disse para mim, eu queria muito que você me ajudasse, né? Tu é a mais velha, então eu tenho vontade que você vá para o rádio comigo. Na hora, assim, eu pensei, nossa, né? Mas eu... Daí, acabei indo para o rádio, né? E gostei, me apaixonei pela programação e agora a gente tinha dado um tempo, né? Daí, quando o Silvano nos convidou para estar aqui novamente, eu disse, nossa... vou voltar para o rádio. Então, foi algo de Deus, assim, maravilhoso, e estamos aí. Viu só? Eu quero saber se o Gaspar também tem alguma história sobre rádio. É a primeira vez que você está numa equipe de rádio. Fala para nós aí.
Rapaz, minha história de rádio tem um pouco mais do esporte, né? Uhum. Eu participei como comentarista de arbitragem. Sou formado em arbitragem pela Federação Baiana de Futebol. Então a gente fazia ali transmissões da 3ª divisão do Campeonato Cearense. Morava numa cidade chamada Itapajé. Disputou a 3ª divisão do Campeonato Cearense. A gente começou a viajar e eu fazia parte da equipe fazendo comentários de arbitragem esportiva. Uhum. E os comentários do lance ao vivo durante as transmissões. E ali começou a paixão pela comunicação. Sim, muito boa. E o rádio? Quando foi esse encontro, assim, que você disse, ou foi esse ano que brilhou, assim, como você veio parar na Rede Osana? Eu sempre tive vontade de estar fazendo parte da rádio. A questão é oportunidades, que é difícil. E por algum dia, por um momento, um dia eu passei aqui na frente e despertou porque eu vi a Rede Osana fez a cobertura do Jefferson Suelen Sim. com o pastor Gease ali em Novo Hamburgo, na igreja Madureira. E quando eu passei que eu vi o slogan ali, Rede Osana, eu falei assim, opa, já vi isso aqui em algum lugar. Passei no dia, conversei com o Silvano, o diretor, mas não sabia que era dele, mas conversando com ele, falou que a rádio era dele. Depois eu voltei aqui, mas né, eu sou meio penetra na rádio, né? Você sabe disso, né? Eu sou meio penetra, entendeu? Vim aqui, conversei com... Eu tava a Rosângela no dia. E eu vim aqui, ela ficou meio assustada, perguntou, meu Deus, será que ele deve ter criminoso esse menino? Que eu cheguei só, eu queria trabalhar com vocês na rádio, como é que eu faço pra trabalhar sem ganhar salário? Como assim vai trabalhar sem ganhar salário, né? Negócio meio complicado isso daí, né? Como assim, rapaz? Deixa eu puxar sua ficha criminal aqui, peraí. Mas foi assim que a gente começou, né? Ela marcou uma horário, então, para conversar com o Silvano. Conversamos e estamos aí. Na realidade, estamos aqui para aprender, né? Eu estou aqui para aprender com vocês. A gente né? aprende, né? É isso daí. Todo dia a gente, em glória, né? Como diz a palavra de Deus. Silvano, Silvano, como surgiu esse projeto? Deus tem falado com você só no ano de 2022 ou já vem há anos já falando sobre esse projeto da Rede Osana? Olha, Theo, eu sempre gostei de rádio, desde pequeno, acompanhei meu pai fazendo programa da igreja que eu congrego da Assembleia de Deus, mas fazia programa na Rádio Taquara, do tempo que era o LP, e eu ia para ajudar ele, para levar o LP para dar pro mesário, era aquela rádio que era separada, a Gabine, né? E ele dizia, agora vamos ouvir tal cantor, levava lá o LP. E daí tinha que levar uns 5, 6 LP por programa, né? E eu comecei a ajudar ele lá, daí atendia o telefone, anotava os recados, dava no ar. E daí foi onde nasceu essa vontade de sempre estar em rádio, né? E eu sempre tinha vontade de um dia poder ter uma rádio. Daí foi que Deus, o ano passado, começou a brotar no coração da gente. Daí Deus foi abrindo as portas, a gente foi começando a organizar e nasceu esse projeto aí. Glórias a Deus. Que coisa boa. Vamos fazer umas perguntas aqui, curiosas, pro nosso amigo Gaspar, aquele... Meu Deus. Gaspar, na sua infância, você imaginava que um dia você estaria em rádio? Não. Não imaginava? Não. Qual que era a sua... Você achava assim, meu Deus, quando eu crescer eu quero ser isso? Rapaz, na infância eu queria ser jogador de futebol. Tanto que você depois trabalhou com um árbitro, né? Isso, coisa esportiva, é coisa que eu sempre gostei, né? Estar envolvido nos esportes. Matava a aula pra jogar bola. Meu Deus do céu. Mas terrível. Tinha esse desejo. Por que você não seguiu essa carreira assim? Você disse assim, não é o meu chamado ou algo assim familiar? Cara, eu morava a mais de 600 km da capital. Eita. Bem interior, então as oportunidades é bem difícil, né? Uhum. Família muito simples, não tinha dinheiro para ir para a capital, para tentar algo, então logo vai acabando o sonho mesmo. André Marques. Diga. Quando você era criança, você imaginava que um dia você ia ser radialista ou locutor? Nós podemos ver que o Silvano tinha já essa chamada desde de novo, né? Que, como ele falou, ajudava o pai dele e tal. Mas e você? Na verdade, eu mexia nos discos da minha tia. E aí a minha tia tinha um toca-disco e tinha um toca-fita. E aí eu fazia o quê? Eu gravava as propagandas da TV e fazia de conta que eram os comerciais. E aí brincava ali, gostava muito, ouvia rádio, praticamente ouvia rádio desde manhã cedo até a noite. Eu era fã de rádio, só que eu nunca me imaginei dentro de rádio. Aí um dia começou a crescer essa questão, um dia eu vou estar lá dentro. Eu estava lá de fora do rádio. E um dia eu disse assim para mim mesmo,
eu vou estar dentro daquele aparelho um dia. E hoje estou aí dentro do aparelho. Uau. Estamos aí. Gente, eu me lembro até hoje, tinha 7 anos de idade. Eu era meio do mato mesmo, né? Porque Não mudou muito, né? Mas tudo certo. Gente, eu achava que as pessoas estavam dentro da TV, né? Sim. Sabe, eu dou risada de pessoas às vezes meio leigas, mas às vezes a gente... Eu tinha 1 de QI, só pode, né? Ou 0 de QI, porque eu pensava que as pessoas estavam dentro da TV. Às vezes eu balançava pra ver se... Quando a criança é coisa séria, né? Coisa de criança, né? Curiosidade de criança. E você, Rô? Você tinha, quando era criança, o que você sonhava em ser, assim, e se imaginava em estar em rádio? Como eu disse, né? Como eu me criei na igreja, então meus pais, a gente sempre escutava a rádio. E tinha um programa na Marumbi e tinha uma missionária, a Neide Nunes, e a programação dela era maravilhosa. E eu ainda muito pequena, ainda sou, né? Mas eu era criança, bem criança, uns 6, 7 anos, na cidade de Nova Hartz. E eu não perdia uma programação dela. E eu sempre dizia, eu quero ser pelo menos um pouquinho parecida com essa mulher. E aquilo foi me inspirando, né? Então, quando surgiu a oportunidade de eu ir para o rádio com o meu pai, então isso já é desde criança, né? Sempre gostei. E eu sempre queria ser muito que nem ela, né? Que nem Neide Nunes, aquela missionária que falava sempre muito autêntica, né? Então, isso já estava no meu coração desde criança. Muito bem, André. Vamos lançar aqui as perguntas, vamos dividir aqui. Agora é a hora da gente perguntar para você, Theo Wolff. É a gente perguntar para você agora algumas perguntas. Agora é a sua vez. Na realidade, ele tá tentando fugir, né? Viu que ele começou, viu como é que ele é o esquema dele? Ele começou e aí... Tem que ser. Eu acho que ele tá querendo escapar. Quem é que faz pode ser você, Gaspar? Fazer a primeira pergunta pro Theo Wolff? Pro Theo, pode ser. Vamos lá, Theo Wolff. Meu Deus. Os desafios de um radialista, de um locutor. Desafios. Bom, primeiro é você falar no microfone e imaginar um monte de pessoas, né? Porque quando eu cheguei em rádio, meu amigo falou, você tem que falar emocionante, tem que imaginar pessoas. Então, primeiro, tu tem que usar a imaginação, né? Perder a timidez na hora de falar com confiança. São desafios, assim, para mim, que foram gritantes, né? Porque, como eu falei, quem conhece meu testemunho sabe que eu vim do interior, eu trabalhava sempre com o trabalho braçal. Então, trabalhava, tanto que antes de trabalhar na rádio, eu trabalhava depois do cemitério, lá, de caminhar depois do cemitério, lá, no meu trabalho. Então, sempre foi muito braçal. E aí, eu imagino agora, um cara que sempre trabalhou, nem gostava de ler, trabalhou sempre com braçal, e agora tem que ir para a rádio e usar mais a imaginação, menos os braços, né? Então, esse para mim foi... E depois, você se mergulhar na questão de tudo um pouco. Você não pode só saber de uma área, tem que saber de tudo. Porque se você for numa entrevista e alguém te fizer uma pergunta diferente, você tem que saber pelo menos, nem que seja 1% daquilo, para te pelo menos concordar ou discordar daquilo, né? Então sempre essa questão de leitura, de estar atento, né, da questão principalmente evangélica, assim, e atual também no mundo, é bem interessante. Não pode se fechar assim, eu só olho coisas cristãs. Tá aí o restante. Tem que ser eclético, então. Tem que ser eclético em tudo. Tem que ser bem variado. Esse é um dos maiores desafios. E você também, quando você começa, você tem que ser pulso firme. Porque quando você começa, se a rádio for grande, as pessoas vão te criticar. Eu me lembro quando eu comecei, na rádio grande que eu vim trabalhar, muitas pessoas mandavam para mim no WhatsApp mesmo, assim, mas esse cara é ruim, hein? Tira esse cara daí. Sabe? Direto, assim, esse cara é muito ruim. Eu me lembro quando eu comecei, era Super alguma coisa o nome. E direto. E aí, graças a Deus, meu amigo Moser, um abraço pro Moser, você falou, calma, mano, calma. Esses mesmos que estão hoje te acusando, um dia vão te aplaudir. Mesmo você tendo essa voz diferenciada. Porque a voz, mano, eu conheci gente que é uma voz mais grave que a minha. Pois é, a questão da voz, ela é um referencial, não é? Uma pessoa que tem a voz fina assim, pode ser locutor também. Pode. Como é que é essa questão? Pode ser. Né, André? Porque assim, a gente olha e tá com 2 locutores aqui. Temos você, que tem uma voz bem mais grossa, né? Temos o André, que tem uma voz média ali, não é igual à sua.
Mas são 2 profissionais, né? Então, tem aqueles locutores também que conseguem fazer 2, 3, 4 vozes em uma só pessoa. Mas e como é que é? Aquele cara que tá olhando hoje, aquele adolescente. Aquela criança que olha e acha que tem que ter a voz de locutor para ser um locutor? Não, porque olhando para o meio evangélico, né? As pessoas achavam que para ser pregador tinha que ser voz de pregador, né? Júnior Trovão? Isso, tinha que fazer uma... Rádio por causa disso aí. Pois é, tinha que fazer uma descarga de moto na voz quando estivesse pregando, né? E as pessoas achavam, não, se eu tenho voz fina, eu não posso ser pregador. E para locutor? Como é que é, Theo? Fala um pouco, depois o André também vai falar um pouco sobre isso, porque é bom ter opiniões diferentes também. Precisa mesmo, aquela criança que está nos ouvindo aí, que precisa ou não precisa? Como é que é essa questão? A questão é assim, ó, é você saber qual é o seu ponto forte. Quando eu fui para a rádio, o meu ponto forte era mais a voz. Então, se o meu ponto forte é a voz, eu vou trabalhar na questão do humor. Tanto que muitas pessoas, graças a Deus, gostam do Theo Wolff por causa do humor. O Theo fazia várias coisas de tarde, né? E ainda continuo fazendo loucura de tarde, botando cachorro latir e outras coisas, porque minha voz já estava grave. Sim. Entendeu? Então, minha voz, graças a Deus, o Senhor já trabalhou. Esse é o meu ponto forte. Então, tem que saber qual que é o teu ponto forte e trabalhar no ponto fraco. Como o pessoal já não estava gostando de mim no início, por causa que eu era travado, errava o nome das músicas, ou algo assim, então eu vou trabalhar nisso. Então, sempre assim, ó, você saber o que você é bom. Ah, eu sou bem divertido, então trabalha na voz. Entendeu? Ah, eu sou um cara, então trabalha, tipo assim... Eu gosto muito de música, eu sou bem eclético, conheço bastante música. Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar na questão de deixar a tua voz um pouco mais suave aos ouvidos, já que a tua voz é mais aguda, né, para ela não ser enjoativa. E vai assim, às vezes se tu falar muito grave também e falar muito devagar, às vezes o cara tá num pique, pô, cara, eu quero ouvir uma rádio que tá no meu pique. Sim. Então eu não falo bem grave ou algo assim, eu podia falar um pouco mais grave. Cid Moreira. Tipo João capítulo, né? Tipo o Cid Moreira. Mas não preciso falar. Não é como eu falei, não é atual isso no rádio. No rádio, o pessoal, por exemplo, outras rádios aqui da Grande Porto Alegre, os caras falam 1000 e botam música, né? Então, tu tem que se atualizar. Sempre se atualizando, é isso que é importante. Mas antigamente o fator da voz ele era determinante, né? Só se contratava imagina, pela voz. Aquilo era muito impactante, porque a novela veio do rádio, entendeu? Sim. Então, a voz, tu tinha que interpretar tudo, tinha que ter emoções. Eu acho que esse brilho também do rádio se perde hoje por causa disso. Hoje tem muita influência no rádio, quem tem muita influência na rede social. Sim. Entendeu? E às vezes aquela coisa, tipo o Ferreira Martins já falou sobre isso, que antigamente se criavam locutores. Hoje se criam pessoas que falam bem e que têm influência. Mas antigamente tu tinha que viver aquele momento no rádio, sabe? Tu ia pra lá, eu me lembro, tinha programações de... Kids. Kids, é verdade, olha aí. Programações Kids. Tá. É isso aí, ó, entendeu? Tem que ser descontraído, cara, Sim. entendeu? A voz de Deus já deu. Então, depois que eu aprendi isso, virou a chave. Sim. Então, saiba qual é o seu ponto fraco e qual é o seu ponto forte. Você é corajoso? Ah, então eu já tenho coragem. Ah, eu sou tímido, então vamos trabalhar nisso aí. Sim. Entendeu? É sempre isso. E pra você, André, como é que é essa questão da voz, assim, como é que você vê e interpreta essa situação? A questão da voz, o Theo falou, já adiantou bastante coisa. Hoje mudou muito a comunicação. Hoje, devido com o advento da internet, os youtubers, aí a comunicação ficou mais... Hoje as pessoas não querem mais aquela grande voz. Claro que a voz, que nem o Theo, a voz grave, sempre vai ter espaço. Sempre é uma voz bonita, legal, né? Uma voz você vai mais fazer impactante. Né? Você vai fazer um anúncio de algo que tem que transmitir confiança. Uma voz grave, nossa. A voz média já não fecha tanto. Agora, do comércio, uma voz grave pode se adaptar, mas uma voz mais média, ela fecha mais porque ela tem mais velocidade. Vai depender muito do timbre de voz, da maneira como a pessoa tem o seu forte, assim como tem a voz forte,
né? Tem o grave, enfim. Também tem a questão de, que nem o meu forte. Meu forte não é muito mensagens. Meu forte mais é anúncios do comércio. Eu trabalhei muito com isso, então eu trabalhei muito... Então esse é o meu forte. O meu forte não é, vamos supor, fazer uma mensagem romântica, uma mensagem mais aprofundada, tipo Cid Moreira, já não é meu forte. Sim. E essa questão da comunicação antigamente, que nem você falou ali, né? O Theo falou também, é verdade, essa coisa da novela, né? Porque antigamente tu tinha que trazer o quê? Emoção para as pessoas e as pessoas tinham que imaginar através da tua voz. Hoje não, hoje em dia tem as imagens. Sim. Mas o que acontece? Que é o que continua havendo ainda, mas Sim. quando tem uma transmissão de rádio, que a pessoa ouve só a rádio, ela tenta imaginar a cena através da voz da pessoa que está falando ali. Isso é através de um jogo de futebol, não é isso? O narrador de um jogo de futebol ele tem que transmitir emoção. Tanto é que Isso. tem uma diferença para você assistir um jogo Nossa, televisionado demais. quanto Nossa. você ouvir um jogo gritante. através de uma rádio. De repente você já fez isso, e talvez quem Já está nos diferença. assistindo já fez, que é o seguinte, um amigo meu fazia o seguinte, ele botava no rádio e deixava só as imagens da TV. Ele queria ver Isso, mais o rádio sim. do que a TV, Já- do que a narração já da fi- TV. Já fiz bastante isso também. Porque a emoção A do rádio era ela muito é maior. diferente. Ela é E agora diferente. as bandeiras tremulando! Era muito mais emocionante. Mas Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que são de rádio. Depois nós vamos entrar aí na Vai. Rosângela também. Essa questão de rádio é um mito? É uma verdade? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso também. o que você quer dizer? a Os respeito? fãs. Como é que é essa questão do assédio também? Porque tem aquele caso também que as pessoas ouvem e diz que se apaixona pela voz do Isso aí é mais as mulheres, as mulheres. Ah, mas voz então- grave é mas um então problema tem. nesse caso. Então a voz tem. média já não tem mais problema. Ah, mas então não é um mito, é uma verdade isso aí. Então. É porque, assim, com todo respeito, é claro, né? As mulheres, elas são muito pelo que elas ouvem. Elas são muito É, audíveis. e né? os homens é pelo que vê. É visível isso. Então, por isso tem essa coisa do... Isso aí os psicólogos explicam isso aí. Sim. Então, vamos supor, se você falar com carinho com a sua esposa, você vai... Amor, lava a louça pra mim hoje. Ela vai lavar numa boa. Agora, amor, lava a louça pra mim. Aí ela vai cantar aquela música da Isadora Pompeu. Como é que é? Toca em mim de novo. Aí você vai ver. Então, sabe? Então é essa coisa. Mas tem essa coisa, então, Tem, de um tem. fã-clube. Não digo um fã-clube, no meio cristão não tem, porque elas entendem que isso é idolatria. Não, então, mas eu digo mas assim, no meio um secular locutor. tem. No meio secular tem, com Radialista, certeza. isso sim, tem, né? Isso. Tem um monte. Consegue trazer, porque você tem um público para isso, né? Tem. Querendo ou não, as pessoas, você acaba fidelizando ali um público. Tem Um determinado programa. Sim, tem locutores que, na verdade, ficaram famosos dessa maneira. A maneira como fizeram... por exemplo, tem um cara de rádio, o nome dele é... Eu não sei se eu posso falar aqui. Posso falar o nome dele, será? Será que não vai dar problema? Não, no podcast é tranquilo. Tá, o nome dele é Marcelo Garcia, ele trabalha numa rádio secular. Sim. E ele, pelo jeito dele, ele é um cara muito pensador. Pelo jeito dele, a voz dele, a maneira como ele transmite, o que ele vai trazer as histórias, ele é um cara que conquistou uma audiência, mas só que as pessoas têm uma admiração pela pessoa. Aí já é um pouco diferente. Sim. No início, talvez até pode ser que se apaixonaram pela voz, mas viram que era um homem de família, que era um cara, né, Sim. que se dava o respeito, elas respeitavam, mas admiravam o trabalho ele trazia sempre mensagem do dia, né? E Aham. essas mensagens, realmente, você está ouvindo ali, elas impactam pessoas. Então, realmente, ele é um exemplo disso. É um cara que fez a diferença com o seu talento. A sua voz, sim, mas é mais ao sentimento. Entende? Ele Sim. tem uma voz um pouco grave, um pouco menos, digamos assim, menos grave que a do Theo. Menos grave que a do Menos, um pouco menos. Não sei se dá para dizer se é o correto. Fala, Theo. O Theo ficou vermelho. O que é aconteceu? diferenciada, né? A voz do Theo. Que aconteceu com o Theo agora? É que assim, ó, eu Falou sempre em respondia fãs. essas perguntas quando eu era solteiro. Mas Ai, eu Agora não pode mais. É que ele respondia pra poder. Mas não tem problema, ganhar, a mulher não né, está aqui. agora. A mulher não está aqui. tudo certo. Mas ela vai ver depois. Vai ver depois. a minha Mas não esposa- tem problema, a porque minha as outras esposa é fã, tranquila. mas quem casou com ela, com ele, daí A minha já tem esposa é garantia. muito Não tem tranquila problema. nisso, porque ela sabe que trabalho é trabalho e a vida profissional Isso. e familiar é outra coisa, né? As pessoas sempre, graças a Deus, assim, foram muito carinhosas com o Theo Wolff. Depois que Deus começou a me ajudar a ser mais alegre no rádio, e quando você consegue alegrar alguém, isso é marcante. Tanto que o apóstolo Paulo escreve que Deus abençoe a casa de Onesíforo, que muito me alegrou nas tribulações. Então, aquele momento que ele estava passando de tristeza, de tribulação, de perseguição, Onesíforo foi lá e ajudou ele, levantou ele. E o rádio tem esse poder de levantar alguém que está caído, está triste, de salvar vidas. Quando você faz isso, alegra alguém, traz uma mensagem de Deus, é usado pelo Senhor, isso impacta pessoas e impacta vidas.
E dependendo dos corações, às vezes aquilo ali envolve até sentimentos, né? Outros sentimentos. Teve já do Theo Wolff, né? Nossa! Olha lá! Opa! Olha lá! Revelações do Theo Wolff. Revelações do Theo Wolff, olha lá. Assim, ó, no tempo solteiro era muito louco, assim, porque o pessoal falava que eu tava solteiro no rádio, só que não falavam minha idade, né? E aí tava acontecendo já muitas coisas, assim, tipo, a pessoa foi levantada pelo rádio, digamos, né? O rádio fez ali... levantou a pessoa e a pessoa, vou lá ver o locutor que é solteiro. Só que por causa da voz, a pessoa achava que eu tinha uns 40, 50 anos. Então já deram até 70 anos pra mim no rádio, lembra? Eu sei que deram até 80 já. Meu Deus do céu. Agora lascou. É o vozinho da Usana. Mas assim, vocês na rádio, vocês têm assim testemunhos que através de você, Deus conseguiu alcançar vidas de pessoas em momento desesperador. Nossa, que nem demais. nós estávamos falando. Falar? Eu tenho demais, nessa mano. situação assim, a pessoa tá ali para tirar a vida, pessoa que está ali para acabar com um casamento, pessoa que está ali querendo cavar um buraco e sumir, e através de vocês. Porque a gente sabe, não agora como nós falando mais do nosso segmento, o evangelho, a gente sabe que nós somos só simplesmente um meio, né? Um meio que Deus vai usar quando quiser, a hora que quiser, da forma que quiser, da maneira que quiser. Infelizmente, tem pessoas que acabam invertendo isso. Não, eu sou, eu faço, eu posso. Mas assim, qual o testemunho que vocês têm para dizer assim, que através dessa comunicação, através da rádio, desse meio que é muito poderoso, muito influente, Deus conseguiu usar vocês para transformar. Vou começar um pouquinho com o André aqui, Theo. Depois a gente volta para ti, mas deixa já me o trouxe André. aquela pergunta aqui. Eu vou deixar você respirar Respirar um pouco, quer tomar uma água. Se quiser tomar uma água aí, vai dar tudo certo. Tá aí. Gaspar, e você que está assistindo, já aconteceu, eu sempre peço para Deus, e eu não estou falando isso na frente da câmera para me aparecer, mas eu sempre peço a Deus, o que acontece? O ser humano tem uma coisa chamada ego. E eu peço para Deus sempre, quando acontecer alguma coisa que Ele me usou de alguma maneira, né? Porque quem sou eu para ser usado? Mas Deus usa, como você falou, usa quem Ele quiser. Eu sempre peço para Deus, para que quando acontecer alguma coisa legal, que Ele me dê uma ideia de fazer uma propaganda, de falar alguma coisa, sempre ao mesmo tempo que alguém elogiar, eu dizer assim, glória a Deus. Por quê? Porque é uma coisa automática para que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, para que eu não me ache alguma coisa. Porque o dia que eu me achar alguma coisa, aí o Espírito Santo sai fora. Sim. Porque o momento que a gente se acha alguma coisa, Deus sai fora. Então, eu sempre penso isso. Eu sou ser humano, né? Eu tenho meus problemas e às vezes o desafio para mim, eu sei que não é a palavra desafio, mas chegando aos testemunhos já vou chegar lá. Mas o desafio para mim é que às vezes eu não tô legal. Eu sou um ser humano como qualquer outra pessoa. Claro, eu tenho meus problemas, né? E aí às vezes eu não tô legal e eu tenho que estar legal para trazer no rádio uma mensagem. Não perdendo teu raciocínio, mas é bom também tocar nesse assunto, porque as pessoas que ouvem acham que quem trabalha em rádio, a pessoa que é famosa... É mil maravilhas. Não tem problemas, não tem problema de saúde, ser humano. Não tem problema financeiro, embora que vocês não tenham mesmo financeiro, Mas as pessoas dá um outro acham, podcast, né? Porque querendo ou não, assim, a gente que fica do lado de fora da rádio, vamos dizer assim, ouvindo, a gente tenta construir uma pessoa conforme a gente ouve. Então, vocês entram com alegria, vocês entram extrovertido, né? Então, a gente, poxa, eu queria ser esse cara, né? Eu queria ter a vida que ele tem. Então, é interessante falar isso também, né, André? É legal quando isso vira uma referência, mas não uma idolatria. Referência assim, o cara, tu vê? A pessoa pode pensar, o cara deve estar mal, né? Mas ele tá, sabe, não tá dando bola para aquilo, ele tá descontraindo, enfim, que legal, então eu vou fazer a mesma coisa, se eu tiver mal, eu vou me contagiar com isso e vou pedir para Deus direção para mim. E a questão de testemunhos, já aconteceu, vários testemunhos, né? Hoje eu peço para Deus assim para não saber muita coisa, porque exatamente por causa da questão do ego. Sim. Porque é um perigo, a gente começa a achar, porque a gente se empolga, o ser humano ele é assim, infelizmente a natureza humana ela está sendo trabalhada por Deus. Claro. Então o ser humano ele começa a achar, o primeiro até não. Segundo também não, mas o terceiro testemunho, o quarto, aí tu tem que cuidar tem que estar muito ligado com Deus, por quê? Porque senão tu vai começar a se achar. Eu falei isso, foi legal, vou começar a falar isso. Aí não dá, entendeu? Então, acaba assim... fugindo de um propósito. Então eu peço a Deus isso. Eu peço todos os dias, Senhor, eu não quero... não é eu quero aparecer, quem tem que aparecer é o Senhor. É isso que eu sempre falo, porque realmente eu não tenho nada para oferecer para as pessoas. Agora, alguém me ofereceu algo, que foi Deus.
Eu já fui muito abençoado por rádio. Antes de entrar em rádio, trabalhar em rádio, já fui muito abençoado pelas pregações, por programas, enfim. Então, rádio é uma benção. Mas falando em questão de testemunhos, para encerrar esse momento aqui. A questão de testemunhos já aconteceu, de pessoas querer se matar e a pessoa dizer assim, ó, senhor, se tu tá nessa rádio, tu vai falar comigo agora. E aí o pregador está direcionando uma palavra e fala direto para aquela pessoa. E a pessoa dá testemunho, olha, eu ia me matar, mas eu não tirei minha vida porque Deus usou aquele pastor, sim. Deus usou aquele locutor, enfim. Então, essa é uma das histórias que se eu for contar todas aqui, tem várias, essa é uma delas. Questão de pessoas que sentimentalmente elas estão se sentindo inferiores, estão com depressão, e aí sim. Vem, sabe? E tem também a questão não só do microfone, já aconteceram várias vezes o Theo também, de atender fora do ar, no ar, né? Dar um conselho para a pessoa. E isso também ajuda bastante. Acabar usando mesmo como referência para o dia a dia. Então fala aí, Theo, um pouco aí dessas experiências. De vidas que foram alcançadas através da sua voz. Glória a Deus. Gente, eu não sou merecedor de tanto carinho, de tanto amor, de tanta atenção, que Deus me deu a oportunidade já, assim, de tanta ousadia em Deus. Eu não sou digno, mas Jesus, pela sua misericórdia, já me usou muitas vezes, mas eu digo sim, Senhor, eu sou barro, né? Sou tão falho, Jesus. Sempre pedindo para o Senhor, meu Deus, me guardar, né? Porque quando você é ousado, aí você está na mira do inimigo, né? Claro. Quando você é ousado, por isso que hoje em dia você vê muitas quedas de homens e mulheres de Deus que já foram muito ousados, mas o inimigo fez uma brecha ali, ou algo assim, né? Preparou um laço e às vezes a pessoa acabou não vigiando. Uhum. Então sempre eu peço para o Senhor, minha oração, eu e a Carol sempre, que Deus, sim, tire a fama, tire tudo, mas não deixe a gente falhar, cair assim dessa forma, de envergonhar o Evangelho. Que realmente pode ser como João Batista, né? Que diminua nós e que o Senhor cresça. Isso, eu sei que tudo é passageiro, essa fama, tudo é muito passageiro. Um dia você foi famoso, outro dia, se você errar, já era. Você é o homem mais odiado do mundo. Né? Do nada. Assim. Principalmente nessa era que nós vivemos, a época da rede social, a época do cancelamento. Né? Tá muito forte isso também. Aí, vivendo isso, querido, Deus sempre que eu vou pro rádio, eu dobro o joelho. Não sei se tu viu ontem, antes da entrevista. Sim, isso aí eu presenciei. E eu sempre que eu vou pro rádio, lá em casa também, sempre dobro o joelho e digo, Deus, eu não sou nada, mas que o Senhor brilhe aqui, Senhor, nessa programação. E aí a gente começa a programação, começa a falar de Deus, e o pessoal começa a participar, e a gente começa a falar de versículos. E eu me lembro que uma vez uma mulher me ligou, falando que estava fumando droga naquela hora. Que eu estava fazendo a programação e ela parou de fumar droga na hora. Eu digo, não aceito mais essa vida, eu quero ser liberta. Sim. E isso é gratificante, né? E dali a gente começou a trabalhar naquilo ali, né? Ela começou a ouvir a rádio direto e Deus foi moldando a vida dela e Deus foi transformando, libertando ela, porque a libertação, às vezes, não é assim, né? Igual expulsar um demônio. Saiu, mas a libertação ela tem que ser contínua. É um processo, É um processo. E também outra que me impactou a minha vida demais foi quando eu fui em Sapiranga um dia, numa casa de recuperação lá. E aí eu fui visitar uma pessoa, né? Um parente. E aí aconteceu que quando eu estava lá na salinha de reuniões, o pastor lá me convidou. Olha, tem uma pessoa que quer te ver, quer te conhecer. Quando eu estava chegando perto dela, ela se ajoelhou assim, começou a chorar muito. E falou assim, Theo, eu estava me matando. Eu já estava enfiando a faca na minha barriga, me cortando. Quando você começou a falar, não desista. Jesus te ama. Jesus vai mudar a tua história. E comecei a profetizar no rádio. Deus foi me inspirando ali. E aquela pessoa, depois de um tempo, eu consegui ver com os olhos o grande milagre que Deus fez naquele momento. Então o rádio é assim, sempre que você vai falar no ar, você sempre tem que pedir para Deus te inspirar. Porque as palavras é como flecha, ela vem para motivar ou para matar, né? Sim. Ela pode tanto... Ela tem o poder para dar vida quanto morte também ao verdade. mesmo tempo. Ela não, por isso que a Bíblia diz lá em Isaías que ela não volta vazia. Volta vazia, sim.
Ela foi, ou ela é para ferir, ou para curar. E essa também é o diferencial quando a gente sabe que nós somos só um meio, né? Uhum. É um canal. O ruim é quando a gente perde essa visão, daí começa o eu a aparecer. Aí fica complicado, é que nem agora nós temos a Rosângela. Rosângela está na rádio Rede Osana com um programa Espaço da Mulher. Ou seja, um programa especificamente voltado para mulheres. E vidas também têm sido alcançadas, né, Rosângela? Como é que está aí? Como é que está essa tua experiência com esse programa? Essa semana eu estava acompanhando um pouco da live ali no Facebook, ali, nós estávamos com o estúdio aqui cheio aqui de mulherada. A mulherada invadiu, tomou conta, se bobear vai expulsar até o diretor. Não vou mandar nas brincadeiras à parte, né? Não, jamais. Mas e como é que tá essa programação aí, Rosângela, do Espaço Mulher? Eu quero dizer assim que tem sido bênção, porque a gente tem colocado Deus em primeiro lugar, né? Que a gente não faz nada. Sempre Deus. Quando Deus está em primeiro lugar, as coisas acontecem. E quando surgiu essa oportunidade dessa programação, a primeira coisa que eu fiz foi orar e pedir direção para Deus. Sim. Quem estaria na programação, quem viria comigo, como seria a programação, né? Porque não adianta eu vir para cá fazer uma programação por fazer. Né? Não adianta eu estar aqui todas as terças ou todas as sextas, como era antes, estar aqui só para... tem uma programação. Não. O meu objetivo é que vidas sejam realmente tocadas por Deus, vidas sejam transformadas. E quem tem acompanhado tem visto. Agora, essa semana, a gente abordou um tema, né? Não é que realmente ele seja voltado só para mulheres. Sim. Né? Que nem agora, como a gente trabalha também no Departamento de Família, de Casais do Campo de Parobé, essa terça anterior a gente abordou o tema casamento. Então, assim, foi muito desafiador. E a gente recebeu inúmeras mensagens depois da programação, também durante a programação, de pessoas que estavam sendo tocadas com o que estava acontecendo aqui no rádio na terça-feira. Porque hoje as pessoas acham que um casamento é simplesmente um casamento. Então, a gente abordou bastante assuntos aqui na terça-feira. Como se fosse um namoro, assim? Isso, né? E, então, a gente conversou bastante sobre isso aqui. E até como dar-se início a um casamento, né? Como a pessoa começar a sonhar com um casamento. Então, a gente começou desde o início, tanto quanto da vida da Jaque, quanto da minha, né? E, então, pessoas mandaram, se vocês pegar o telefone da rádio, pegar o nosso e derem uma olhada, vocês vão ver a quantidade de mensagem de pessoas que realmente depois mandaram para nós dizendo, olha, essa mensagem falou com a gente precisava ouvir isso, né? Nossa, então isso é muito bom. O que eu digo? A honra e a glória sempre para Deus, né? E ouvindo também esses comentários, a Rosângela vai voltar a falar também, a gente só consegue ter a afirmação, a confirmação de quanto a Rede Osana está no caminho certo. É verdade. Sim. É verdade. Porque conversando pouco em off ali com o nosso diretor, ele disse que o propósito, ele falou assim, olha, para mim ele disse, não sei se eu posso falar um pouco aqui, mas não é algo secreto, mas ele disse, Gaspar, o propósito de eu criar a Rede Osana não foi lucro. Não foi visar lucro, mas o propósito foi alcançar vidas. Verdade. Então, quando se tem um espaço como esse espaço da mulher, que a Rosângela está comandando muito bem, trazendo convidadas e que vidas começam a ser alcançadas, eu imagino que isso, no coração do nosso diretor, deve despertar muito mais alegria, muito mais motivação para ele continuar com esse propósito, Theo. Porque vidas realmente estão sendo impactadas, vidas estão sendo transformadas, né, Rosângela? Imagina a Rosângela fazendo o programa e receber um feedback aqui que ajudou no casamento. Porque nessa pandemia, o que teve de casamento se desfazendo é grande. Foi feita uma pesquisa nos cartórios aqui do Rio Grande do Sul e a nível nacional também o número de divórcio é estrondoso. É realmente estrondoso. Por quê? Porque as pessoas moravam na mesma casa, mas parece que não conviviam. Não. Né, Rosângela? Isso aí. Então, a Rosângela, que trabalha com família, tem muito mais propriedade para falar sobre isso, mas as pessoas... só pegando um exemplo aqui, que o casamento daquele ator, o ator global ali, o Lázaro Ramos, ele tinha um casamento que se dizia perfeito, mas quando veio a pandemia, que os dois realmente teve que ficar praticamente 24 horas dentro de casa, eles falaram que eles chegaram à beira da separação, ou seja...
entravam para dentro de casa, não cuidavam dos filhos, não cuidavam da casa, Meu tudo era Deus. desempregado. Quando eles tiveram que conviver com as suas diferenças, porque casamento é isso, é pegar duas pessoas de duas culturas diferentes Totalmente. e colocar dentro de uma casa e falar assim, o pau vai quebrar e se vira. Entende? Bem assim. Como é que é essa questão aí, Rosângela? É bem complicado, né? Porque realmente, como você disse, você pega uma de uma família e outra de outra. Então você chega ali, são duas pessoas totalmente diferentes. Uma foi criada mimada, né? Talvez bem mimada, a outra já foi criada, né? Eu não Mais... sei por que ela da hora de... Ou a outra foi criada. E olha pro Theo, né? Não, mas é que assim, né? Cria bem mimado ali, daí daqui a pouco, assim, pega aquela pessoa e coloca dentro de casa lá, com uma pessoa que não foi criada ali com carinho, é complicado. Sim. Mas né? sabe o que é o problema? É quando a pessoa ela vai pro casamento não querendo ceder ou dar o braço a torcer, de nenhum modo. Tipo assim, ela não é flexível. Isso. Sabe? Como diz aquele, a palmeira, né? A palmeira, por que ela não cai quando o vento vem? Porque ela é Ela se dobra. flexível. Ela se dobra. Isso aí. E isso é uma coisa que há anos Deus já tem me mostrado sobre casamentos. Como eu atendi no rádio muitos casamentos. Teve gente assim que às vezes até caía adultério e me ligava. Sim. Então, eu acabei de fazer algo aqui para minha esposa. O que eu faço? Daí eu tinha que ir para a Bíblia, né? Não casei ainda. Não tinha casado ainda, né? Aí eu... Ó, querido, desse modo aqui, o versículo bíblico diz assim, ó, tem que conversar com o teu pastor e tem que agora chamar a tua esposa para resolver essa parada. Né? Porque o pecado, tem algo que eu vou falar aqui para você, que você tem que memorizar na sua mente. O pecado é assim, ó, ele te mostra o início, ele nunca vai te mostrar o final. Isso aí. Jesus te mostra o início e o final. Ele já fala assim, eu vou para um lugar, eu vou preparar um lugar para vocês. Já está falando assim, ó, vou preparar morada. Ele já está falando para onde a gente vai quando a gente morrer. Ele já está falando, ele sempre fala assim, ó, no mundo tereis aflições, mas de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele sempre fala o depois das coisas, o depois, sabe? Ó, se você for fiel, você vai receber a coroa, sabe? Sabe o que você está falando depois. O diabo, o que ele faz? Ele mostra só o agora. Entendeu? De uma forma camuflada ainda, né? A mentira, a enganação fala só do agora. Por exemplo, quando Jacó chegou para Esaú, o que ele fez? Ele pensou só na fome que ele estava agora, mas não no que aconteceria depois. Quando Sansão estava com Dalila, ele estava pensando no prazer do agora e não no que aconteceria depois. Então o inimigo ele sempre vai vir com algo brilhante aos seus olhos e ele vai fazer, se você se jogar agora, o que vai acontecer com você? Olha o prazer que a sua carne vai querer. E foi isso que ele fez com Cristo também ali, naquele período do deserto, né? Isso. Que ele leva Cristo para aquele alto daquele pináculo lá e fala, olha, se você se curvar, me dobrar, tudo isso eu te darei, não é isso, Theo? Mas não mostra o depois. O que viria depois. Negou a própria criação, negou Deus e tudo, aquela coisa. Sabe, o diabo é como aquele advogado pilantra que coloca aquelas letrinhas bem miudinhas no contrato. Isso. E ele coloca bem grandão que você vai ganhar, mas não coloca lá embaixo. Você vai para o inferno. Que o salário... O salário do bem pecado pesado, é a morte. bem pesado, mas O salário do pecado é a morte, né? Não adianta. Aprenda isso. Jesus tem falado muito comigo depois do ano 2022, que eu tenho, assim, Deus tem me acordado de madrugada, Deus tem falado comigo em oração, eu tenho assistido muita pregação sobre santidade, e eu nunca tinha pensado nisso. Cara, o diabo, assim, te dá um pratão, assim, bonito, e aí ele não te fala o que vai acontecer depois daquilo. O pecado, ele é tão perigoso, né? Mas ele é tão perigoso que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. O apóstolo vai falar que sobre o pecado nós temos que fugir. Fugir dele. Nós temos que fugir. E o diabo, nós temos que enfrentar. Ou seja, com o diabo você tem que ir pro fight, MMA, pau e voadeira. E o bicho tem que pegar. Mas do pecado não dá. Não tem como. Não dá para querer bater de frente. O apóstolo falar assim, o pecado que tão de perto que nos rodeia. Ou seja, o apóstolo Paulo, falando que ele sentiu o pecado muito de perto. Ele vai dizer, meu filho, disso vocês...
Foge. O problema é que hoje a gente tem a geração de super-homens. José, tava sendo perseguido pela aquela mulher, né? Mulher de Potifar. Há tempo já. A Bíblia vai falar que há dias ela fazia a mesma coisa. Né? Aí eu fico vendo assim, ó. A mulher de Potifar estava aqui. O José estava aqui como escravo. José lá embaixo, né? Olha o que o pecado faz. Faz ela descer de nível. Olha, gente, meu Deus. Pra querer equiparar, né? Olha, tipo assim, quando o diabo ofereceu aquilo para Jesus, como você falou, sim, ia descer de o nível, rei nas glórias. No mesmo papo do inimigo, entendeu? Essas coisas que são tudo passageiro. O carro que hoje é novo, um dia vai estar cheio de ferrugem. Entendeu? E a questão do José, a mulher chegou a um ponto de tirar a roupa, né? Olha. Grudar nele e falar assim, não, eu quero você. Porque imagine isso aí, André, nos dias de hoje. Vamos trazer para um contexto hoje atual, né? A gente vive num contexto ainda machista, entende? Imagine hoje, André, isso uma é cultural, mulher, né? Cultural. Imagine hoje uma mulher pegar você e falar assim, André, eu sou toda sua. Cara, isso para um homem ouvir isso e dizer não, isso é difícil, cara. Como Jesus diz, né? Negar a si mesmo, aí negar isso aí, tem que fugir mesmo. E olha, a tentação foi tão grande, gente, que imagina, ela estava no alto escalão, então ela era a mais bonita de todas ali da região. Ela é mulher de Potifar. Não é qualquer uma, gente. Era a que tinha o brinco mais bonito, as joias mais bonitas, tudo mais brilhante era com ela. E aí você vai ver que ela... por isso que ela ficou com mais raiva, porque ela descia o nível cada vez mais. E o cara não quis. E ele não. Pra você ver que o inimigo ele é insistente, né? Acho que ao mesmo tempo assim que Satanás tem pressa em derrubar o homem, ele também tem a paciência também pra ir rodeando e ser que nem mineirinho, vai comendo pelas beiradas, vai comendo até chegar no... É que nem passarinho, vai colocando um galho de cada vez até fazer o ninho. Montar o ninho, é isso daí. O leão isso a gente vai ficando cego e não percebe essas coisas. O leão, ele quando ele tá chegando, como a maioria dos animais eles enxergam em preto e branco, a zebra, os outros animais assim enxergam em preto e branco, o que o leão sabe? O leão sabe disso, cara. Como é que pode? O leão ele deita no meio do mato e aí quando a zebra olha, ela vai olhar como se ele fosse uma pedra, digamos também. Sim. Entendeu? Então ele vai chegando, ele vai deitando e vai tendo paciência. Quase que aí a zebra tá lá, ela olha para os lados, vê um barulho, continua pastando. E principalmente é morto quem é aquele que anda sozinho. Por isso que a Bíblia vai dizer melhor serem dois do que um. Exatamente. É verdade. Por isso que a Bíblia diz melhor serem dois do que um. O leão pode matar o búfalo que anda sozinho, mas um monte de búfalo é muito difícil. É difícil. É muito. Eu já vi, assim, como é que se fala quando é bastante búfalo? Assim, depende, uma manada. Uma manada de búfalo matarem ou até rasgarem o leão. Naqueles documentários a gente vê quando um tá morrendo e gemendo, eles resolvem voltar para combater aquele leão. E aí vão para cima do leão. Mas quando... Isso, sabe o que é isso também? Isso é o espírito... Olha só, isso é o espírito que a igreja precisa ter. Isso aí. Agora eu falo tudo. Esse é o espírito da igreja. Por quê? Porque quando a igreja está unida, o diabo não consegue. Não, o problema é que a gente começa a fazer grupinhos. Ainda mais em oração, porque você vai olhar Paulo lá, estava preso, o Pedro também. O que a igreja fez? Orou e o Pedro saiu de lá. Isso daí. Deus Você viu um anjo, Pedro, né? Deus mandou um anjo lá abrir lá para ele. E assim também é no casamento, né, Rosângela? Isso aí. Quando o casal está unido com o mesmo propósito, com a mesma visão, dificilmente eles irão errar, cair. Não tem como o diabo entrar, né? Eu sempre digo, e num casamento nenhum tem razão, né? Que nem a gente vai lá em casa quem manda é a mulher. A última palavra é dela, viu? Não, lá em casa quem manda é o Lindomar. Às vezes esses dias... E a tua casa, Theo? Melhor não responder. Às vezes as crianças até, eu digo as crianças, né? Esses dias alguém disse, que criança? Tu não tem mais criança, Sim. mas eu tenho criança sim, né? Bebê de 19. Eu tenho dois bebês, né? Tem uma com 19, né? Daí tem a Keila, que é do coração, que também tem 22, Sim. e o Magdiel, né? Então, esses filhos maravilhosos, eu sempre digo. E eles, por um tempo, eles pensavam que eu mandava, né? E eu dizia, porque na verdade eles pediam as coisas para mim.
Mas eles pediam pra mim e eu ia lá no quarto, né? Com carinho, com jeitinho. Mulher sabe, a mulher sabe. Edificular, é isso. Eu chegava lá e dizia, não, mas quem sabe a gente deixa, eu acompanho, eu faço alguma coisa, né? Pra ver se eles tá sendo certo o que eles vão fazer, porque eu também sempre fui muito cuidadosa. Mas às vezes ele dizia, não, de soco assim, não é pra ir, pronto. E eu convencia ele de deixar ir, mas eu sabia que eu teria um olho lá que estaria cuidando pra mim, né? Que alguém sempre cuida pra gente, né? A gente que é mãe, sempre tem alguém lá que vai observar teus filhos. E eu vinha e dizia pra eles, vocês podem ir. O pai, né? O pai deixou, a mãe deixou. Mas na mente deles, eles tinham que era eu que deixava, mas na verdade eu convenci o Lindomar em deixar eles ir, né? Então sempre... Tá assistindo muito Cláudio Duarte. Assim. Tá demais. Sim, né? Daí eu sempre dizia pra eles, não, quem deixou foi o pai, não foi não, mas foi a mãe, né? Até que eles entenderam que lá quem manda mesmo é ele. E mas a gente é muito unido. Não, a gente brinca essa questão, a gente sabe que o homem ele é o cabeça da casa, nós aprendemos sobre isso, mas porém a gente sabe mesmo que no final das contas ele é a mulher, cara. É uma testemunha que a Rosângela... E a gente sabe, né? Porque assim, na verdade o homem mesmo... O cara, quando ele fica grande, ele ficou grande normalmente por causa de uma mulher que estava do lado dele. Exatamente. Porque a mulher, ela tem um poder tanto para levantar o homem quanto para derrubar. Por isso que diz, né? A mulher sabe edificular. E a mulher, e aquelas mulheres sábias, como vocês estão falando, é aquela mulher que faz o cara crescer, empurra o cara e ela ainda não aparece. Só que se ela sair de cena, acabou. Já era o cara. Acabou. O mundo tem um ditado que diz que atrás de um grande homem sempre vai existir uma grande mulher, né? Só que eu costumo dizer que do lado de um grande homem vai existir uma grande mulher. Porque quem está atrás, normalmente você não vê, você não olha, você não dá atenção. Mas quem está do lado vai caminhar junto contigo. Sim. E no casamento é assim, né? Às vezes tem que caminhar lado a lado. Tem que caminhar junto. Se você não caminhar junto, não tem como, né? Porque a gente completa esse ano 25 anos de casado. Eita, vai ter festa no Arraial. Vai ter bolo, hein? Vai ter bolo. Quantos anos de casado, André? Eu? Vai para 22. 22. Não parece, mas 22. Eu faz 24 anos que eu sonhava casado. Não, casado. Faz 5 meses. E nosso diretor lá? Vai fazer 22 anos esse ano. 22, então quem tem mais anos casado aqui é a Rosângela. E você, Gaspar? Meu Deus. Eu tenho 12 anos. 12 anos. 12 anos. A gente... Então, vamos lá, vamos rapidão então aqui, ó. Como você conheceu seu esposo? Aí. Como que eu conheci ele? Se prepara aí, Silvana. É que o Lindomar foi muito esperto, tá? Ele sondou primeiro a cidade, né? O terreno. E o Lindomar, ele era de outro ministério. Ele era da igreja Só o Senhor é Deus Universal. Uma igreja bem conhecida. Ele aprendeu com Moisés, mandar os espias. Sim, e ele já sabia, então, que o meu pai... Porque meu pai era muito... Não vou dizer plaquista, né? Mas o meu pai é Assembleia de Deus e pronto, né? E ele cantava em dupla. Hoje ele não canta mais. Eu digo pra ele que ele cantava só pra me conquistar e agora ele parou. É uma estratégia, Foi uma estratégia, né? Não, mas eles cantavam muito bem, ele e meu ex-cunhado. E então, o que aconteceu? O meu cunhado começou a vir pra Araricá pra conhecer a minha irmã, que é a do meio. E... Com certeza, ele chegou lá e disse, ela tem uma irmã mais velha, né? Tem um bombonzinho solteiro lá que esperando lá. Quando teve uma festa de final de ano, que a igreja ali de Araricá sempre foi uma igreja muito... Porque praticamente eu me criei, Araricá e Nova Hartz. Eu vim de Panambi, eu tinha 7 anos. Panambi. Fica perto de Santo Ângelo, lá a terra dos alemão, mas eu sou preta. Mas minha mãe é alemã com polaco. Então ele tinha uma festa de final de ano da igreja e o Ademir, meu ex-cunhado, ligou para minha irmã. Naquela época era, sei lá como é que era, telefone residencial da vizinha lá, né? Mandou um recado, vou levar um amigo aí na festa, não sei o que, né? Foi assim que o Lindomar apareceu na tal da festa de final de ano, lá que eu conheci ele. Daí mas só veio na tal da festa. Eu nem prestei atenção, mas ele prestou, né? Quando foi na semana seguinte, tava ele em Araricá de novo. Daí a minha irmã disse, não sei o que. Minha irmã foi o cupido lá junto, né? E daí ela... Só que eu, nessa época, eu tava meio que conversando com uma pessoa de Criciúma. Porque eu já tinha meus 18 anos, né? Então não podia, né? Mas estava conversando.
E como era bem longe, né? Daí a minha irmã começou, tá, mas o que tu quer com uma pessoa de tão longe, não sei o quê, não sei o quê. Daí um dia o Lindomar criou coragem, né? E chegou e disse assim, tá, eu tô sabendo que tu tá namorando. Eu disse, não, eu não estou namorando. Eu estou conversando com alguém, conhecendo. Daí ele disse, não. Estava em oração. Estava em oração. Aí ele, né, chegou e disse, não, vamos namorar, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, não, me dá um tempo aí, vamos orar, vamos pensar, vamos realmente ver se é isso que Deus tem para nós. Né? Eu sei que ele vai ouvir, ele vai confirmar tudo que eu tô dizendo. Se tu receber as tábuas lá, né? Tu que lute. Eu disse pra ele, não, meu filho, aqui não é bem assim, não. Pode orar. Aí tá, né? Pode ir pra terapia do amor, né? Vai pro jejum. Vai pro jejum. Mas ele certamente, né, foi orar, mas não desistiu. Continuou frequentando Araricá, né? Meu ex-cunhado vinha, o Ademir vinha pra lá e ele vinha, porque eles cantavam junto, então ele tinha desculpa que como eles cantavam em dupla, ele tinha que vir, né? Sim. Mas eu nem fazia conta, né? Daí tá, Na já realidade tinha... só fazia um charme, É. né? Claro. E é isso que apaixonou mais ele. Isso. Aí um dia ele chegou e disse, tá, eu pedi um tempo, o tempo já passou e agora? Eu disse, então tá, vai conversar lá com meu pai, ver o que meu pai vai dizer, né? Daí eu tinha dito pro rapaz lá que a gente tava conversando, né, que não tinha mais nada, não. Passagem pra Criciúma. Não tinha. O de Criciúma jejuou pouco. Ou nem jejuou. Eu acho que ele orou muito pouco, né? Não, mas não era propósito de Deus. É uma batalha de oração. Na minha juventude, eu sempre... Porque o meu pai e minha mãe sempre foram um exemplo pra gente em casa, né? E eu nunca vi o meu pai e minha mãe brigar. Nunca. Nunca vi meu pai e minha mãe brigar. O meu pai, não que... Vou falar em rede social, né? A minha mãe é muito brava. Muito. Vocês imaginam, ela é alemoa com polaco. Então, ela é muito brava. Mas o meu pai sempre ficava quieto. Ela começava a brigar e ele ficava quieto. Ele começava a cantar um hino. E a paz entrava, então... Não tinha briga. Porque ele ficava quieto, daí como é que iam brigar? Então, eu nunca vi eles brigar. E eu sempre dizia para Deus na minha juventude, eu quero ter uma família assim. Eu quero que o meu casamento seja que nem o do meu pai e da minha mãe, que a gente não assista a briga, que a gente não veja briga. E graças a Deus, para honra e glória do nome do Senhor, eu posso dizer assim. E que a gente é uma família que meus filhos podem dizer, a gente não briga. Tem problema? Tem dificuldade? Tem, mas a gente não briga, a gente vai lá e resolve, conversa, né? Porque como a gente falou antes, a mulher sabe, ela edifica. Então você chega, né? Conversa, um escuta o outro, né? E a gente consegue... Uma família que não pensa em divórcio, né? Não, de só forma em assassinato, alguma, né? até que a morte separe. Não, brincadeira, só vai descontrair. E aí começou, ela comentou pro seu pai, e seu pai... Daí começamos a namorar. O pai permitia ir uma vez por semana de Nova Hartz para Aricá pra gente namorar. E a gente namorou 7 meses. Namorou, noivou e casou. Que legal. André, E estamos aí. Você se lembra? O Gaspar. Estamos aí completando 25 anos, 25 com anos. 2 filhos maravilhosos, né? Abençoados, né? Glória a Deus. Mas, Theo, eu acho... Pastel. Eu acho o seguinte, ó. Acho não, tenho certeza. O casamento não é aquela coisa assim, eu quero ser feliz. Na verdade, eu vou tentar fazer o outro feliz. Sim. Porque aí essa pessoa feliz Isso vai aí. tentar fazer você feliz também. Então, acho que esse é o Deus. segredo, assim. Sim. E é aquela história, não é porque eu sou homem que eu tenho que... Toda a minha palavra é que basta. Assim, é tipo, a minha opinião, não. A gente tem que sempre dialogar. Apesar que eu não sou fácil, só é difícil esse negócio. Tem coisas que sou meio... Sou uma pedra ainda e Deus está lapidando aos poucos. Sim. Mas graças a Deus, nesses 22 anos, vai para 23, Tu tá competindo coisas- de tempo aí. as coisas foram se encaminhando. E eu conheci a minha esposa, na verdade ela não tinha me chamado a atenção, eu olhei para ela assim, não. Mas o que me chamou a atenção nela é que ela era uma pessoa, era séria, né? Ela não, tipo assim, posso abrir aqui para vocês, eu não era cristão ainda, ela, né? O que acontece? Eu vi ela Não era cristão ainda? Não Vai era passar cristão no ainda. RH, porque daí não vai É, ser... não era cristão ainda, mas olha só, desde aquele momento até aqui, então, né, Deus me chamou, e aí Deus está trabalhando na minha vida, e aí o casamento está sendo trabalhado também. Então, enfim, mas o que acontece?
conheci a minha esposa, essa assim, a princípio não é essa mulher que eu quero, não me chamou atenção, mas o que me chamou atenção foi que ela era uma pessoa muito séria. Você não via ela com outros namorados, ou enfim, outras pessoas, né, outros homens, enfim. Era só com a irmã dela, então eu percebi, essa mulher é séria. E eu sempre pedia para Deus uma mulher séria, porque casamento é para uma vez só. Casamento, quem casa, para casar tem que ser com a pessoa certa, porque se você casar com a pessoa errada, você fica encalhado, que aí não tem mais como separar. Então, é bom casar com a pessoa certa. Então, hoje eu tenho certeza que eu casei com a pessoa certa. Claro, ela tem as diferenças dela, tem as minhas, mas a gente, né, aos poucos vai se acertando e é que nem a Rosane falou, tem que conversar, tem que ter conversa. E é pra isso que existe diálogo, o namoro também. E aí né? tem que respirar, contar até 30. Botar um gole E de aí, água às vezes, dentro da e aí, às vezes, boca. fugir do pecado, tem que dar uma fugida, porque senão ela começa, e daí tem que sair fora, porque senão Então, são coisas que Deus vai Ira, ensinar. mas não peca. Mas às vezes tem que segurar, mas aí tem que fugir, porque... Ira, mas não peca. Eu sempre digo, quando eu tô em algum seminário de mulheres ou alguma palestra, algum culto assim, eu sempre digo para as mulheres, quando você estiver muito brava, você enche essa boca de água. Porque daí se você... Senta no fogão a lenha. Esperar ferver a água. Daí depois ferver você pode falar. Porque se você tiver com a sua boca cheia de água, você não vai falar nada. Você vai estar com a boca cheia de água, você vai estar... Não tem boa. como falar. Então, enche a tua boca de água e você não vai xingar. Daí, daqui a pouco, passou aquela raiva, aquela ira. Daí, você vai, conversa e daí dá tudo certo. Sempre digo isso para as Que mulheres. boa água, hein? Isso. E com Enche- gás ou sem gás? Isso Senão ia você acontecer. Vai do decide. gosto de quem... Isso você decide. Não ia Mas, acontecer que nem o esguicho aqui mais cedo, né? Mas E vamos você, deixar aí, ó. Gaspar, você... deixar. Você... Não, Você eu e minha conheceu? esposa, nós conhecemos lá na Bahia, né? Sou natural da Bahia, minha esposa é Tava lutando gaúcha. capoeira. Tava lá jogando capoeira. E como é que ela foi parar na Bahia? Porque é do Rio Grande do Sul, ela foi pra Deu lá. um e golpe tal. na cabeça dela, perdeu a memória. Quando ela voltou, eu falei assim, eu sou seu marido. Ela acreditou aí até hoje. Nós conhecemos lá através da Azaleia, né? Ah, A tá fábrica bem. da Azaleia, era chefe na Azaleia, foi pra lá. E a gente se conheceu trabalhando. Pois disse que baiano não trabalha, se conheceu trabalhando, entendeu? Tá igual o Gideão. Lá Eu numa claro, festa claro, e ele claro. trabalhando, viu? Mostrou uma sandália, uma fivela, e Isso assim foi. daí, aí Aí falou, fomos essa indo. aqui eu fiz especialmente pra você. Chegou no que? Maio. 7 meses ali de namoro, a gente já noivou, Olha já aí. marcamos a data de Mas casamento como já. foi esse encontro, assim? Porque ela contou em detalhes também, quero saber. Meu Como é Deus. que- Trabalhando, Tá, mas tipo assim... dentro da fábrica calçada. Era a única hora que a gente se via era ali. Mas bateu o olho assim ou alguém te falou sobre ela? Ou Não, ela te não. olhou? Ela Um olhou pro outro. só... Depois que a gente casou, ela confessou. Foi amor à primeira vista, então? É que quando eu entrei na fábrica para começar a trabalhar, tinha que fazer os testes, né? Corte, costura e montagem. E quando eu passei para costura, para fazer o teste na costura, ela era a pessoa que estava na costura ali para fazer os testes. E ela disse que ela pegou minha ficha, já olhou se eu era casado ou se eu era solteiro na ficha. Olha então, aí. ela já se interessou. Ela pelo investigou, baianinho, né? ela investigou. É forte, Brasil. É isso aí. Ela não, ela foi. E ali a única hora que a gente ia pra se ver era na fábrica, né? Era só dentro da fábrica. Foi dentro da fábrica que começou o relacionamento, né? E como vocês foram parar no Rio Grande do Sul? Aí ela não quis mais morar na Bahia, não. Uhum. Aí a gente tava conversando dentro do quarto, em casa, né? Porque nós não estávamos na igreja ainda. E ela falou bem assim, olhou pra mim e falou assim, eu tô indo embora. Eu tô indo embora pra onde, mulher? Não, tô indo embora pro sul. Quer ir junto? Falei, me dá 5 minutos. Mas vocês já estavam casados. Não, namora não. Se você me dá 5 minutos. Aí ela falou assim, mas pra que você quer 5 minutos? Falei assim, vou pegar uma sacolinha de mercado, botar minhas roupas dentro e ir junto. Ah, legal. E ela falou assim, é sério? Mas tu não me fez o convite? Eu falei, então. Bota as roupas ali e vamos ser felizes. Não, tá falando sério? Tô falando sério. Ela, então tá, vou ir na fábrica, vou pedir as contas e tô indo embora. Falei, então vamos junto. E aí já fazem 12 anos 12 anos. depois que dessa tamo aí. decisão. 12 anos. Que legal. Que hein? maravilha, E hein? você, Silvano? Agora. Agora, a verdade. Agora. Meu Deus, olha. Clarice tá ouvindo? Cuida que você vai... Bom, eu conheci a Clarice, ela morava na cidade de Taquara. E um dia eu estava passeando numa casa ali de uns irmãos e ela teve lá. Foi através dali que a gente conheceu e daí veio. Começamos a conversar por telefone e daí aos poucos a gente namorou 1 ano e pouco ali, quase 2 anos e casamos.
Daí foi... Mas você já era da igreja? Como era? Sim, eu sou nascido e criado na igreja. Uhum. E ela também vem do lar cristão? Vem. Ela... Não fazia muito tempo que ela tinha chegado Ela foi criada à infância no Mato Grosso do Norte, né? Uhum. Fazia acho que uns 2 anos ali que ela estava morando em Itaquá. Inclusive, uma vez, ela estava numa campanha aqui em Parobé e a minha irmã falou no nome dela. Só que naquela primeira vez eu disse, não, mas eu não gostei muito. E depois da outra... Ele se fez Claríssimo. Barbaridade, cara. Bem sincero, E né? depois da segunda vez, que eu vi ela, daí foi que abriu a... Abriu a porteira. Eita, Daí veio aleluia. aquela voz do além. O amor está no ar. Faz quantos anos já que vocês estão juntos? 21 anos, faz 22 agora em dezembro desse ano. E quantos filhos nessa união? 3 anos com essa. 3. Olha só. 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos, que legal. Graças a Deus. Mas é isso daí, né, André? E o Theo já falou? E o Já Theo? falou, né? Eu já falei tudo. Ah, já. Não, Tão interessante o assunto que, nossa, eu viajei e voltei. Corta pro André, que o André vai ter que fazer uma pergunta agora bem importante. Meu pro Theo. Deus. Corta lá, meu diretor. Que é? Corta ali pra ele. Pergunta aí, André. O que tu... A pergunta... Chegou a tirar o fone. Muito bem. André Marques, Diga. Vou continuar falando aqui, então, agora é a minha vez, acho, de falar, né, Agora a gente quer saber como você conheceu a Carol, né? Porque tu não falou ainda, tá enrolando a gente. Bom, a Carol, que pena que ela também é do hoje, mas é legal quando ela conta, né? Porque ela me conhece já há muito tempo. Já faz 3 anos e pouco. Ela me conheceu através do rádio, ouvindo a minha voz, e graças a Deus também, Deus me ajudou que a família dela também botou pilha, né? Botou lenha ali, oraram por mim e tal. Todos esses anos já orando por mim. E aí num programa de rádio eu falei meu número, né? Daí tinha um pastor lá, tava falando toda hora, então, vamos botar o número do Theo no ar, né? Botaram meu número lá. E ela anotou, e desde lá já vem... Tinha época que ela gostava de mim, de outra época que ela não gostava de mim, mas ela não me conhecia, não conversava comigo. Mas é tipo aquela fã que quer conhecer e quer casar com a pessoa, né? E daí eu nem conhecia ela, nem nada. E aí eu me lembro que já fazia um maior tempão que ela estava participando, quase todos os dias. Aí eu vi que ela estava no meu Instagram também, me seguindo ali. E aí curtindo minhas fotos. Aí eu comecei a observar mais, né? Aí eu fazia meus stories lá, eu pensava que era uma moça normal, né? Tipo, não gostava de mim, mas tipo aquela pessoa que segue pra curiosidade, eu gosto do... Mas não paixão, algo assim, né? Aí tanto que eu fiz um dos stories, e aí tinha uma pergunta, né? Faço uma pergunta. Aí várias perguntas respondi e tinha se eu era solteiro. Aliás, eu tava namorando. Aí eu falei que não tava namorando. E é ali que ela falou, né? Até depois ela me falou, olha, aquele stories que tu fez que eu comecei a orar de novo. Que daí eu comecei a orar mesmo, daí que eu vi que tu não tava namorando. E aí dali foi o que aconteceu, e foi dessas participações que ela mandava ali, de pergunta bíblica e tal. Eu disse, amanhã eu vou fazer uma pergunta bíblica de novo, ouve aí. E aí foi indo, né? Faz a pergunta bíblica, o 3+, e tal. E ela foi participando e foi conversando. Uma hora eu disse, vamos bater um papo ali. Eu sei que tu gosta bastante de pergunta bíblica, vamos fazer umas perguntas bíblicas no telefone mesmo. Daí começou a desafiar ela sobre música e tal. Eu fui os papos batendo, os princípios também. Eu acho muito interessante essa questão de princípios, né? E aí bateu os princípios e graças a Deus foi muito bem. Muito bem, Rosângela e André Marques, meu querido Silvano e o Júnior, Gaspar Júnior. A gente nem vai contar o que ele tá fazendo, gente. Nesse momento agora. Neste momento. Vai ficar aí no... Vai ficar em off, Só tá? em off, A gente vai ficar em off, a gente não vai contar.
Mas eu acho que ele tá preenchendo o vaso. É verdade. É verdade, é bem isso, né? Depois ele vai deixar quieto. Ele está nesse exato momento ampliando o templo. Tá. Exatamente. Exatamente, bem isso aí. Eu imaginei, eu vi a sombra dele aqui. A única coisa que tem por aqui é comida. É. Coisa séria. Gente, foi muito legal esse bate-papo aqui. Sim. Para as pessoas que ouvem o rádio conhecer, né, quem está falando ali, de quem é aquela voz, como essa pessoa, se ela é casada ou não, como ela foi parar na rádio. Essas questões aqui que a gente falou hoje foi muito interessante. Esses bate-papo aqui foi algo que vai somar bastante na vida dos ouvintes. Quem vai nos assistir, muito obrigado, compartilhe e ore por nós, para que cada vez mais a gente venha fazer uma programação mais legal, mais abençoada e mais divertida. Que coisa séria. Aqui eu tenho um pessoal rindo aqui desse lado. Vamos falar aqui também, André. Quero agradecer então você. Quero que você deixe o seu alô para quem gosta do André Marques, que ouve sua programação. Como é o nome do seu programa hoje, atual? Manhã Total, das 9 ao meio-dia. Músicas atuais, músicas algumas antigas. E o principal, a palavra de Deus, que eu acredito que a música atrai a presença de Deus, porque ele habita em meio aos louvores. E também a palavra de Deus, ela pode trazer um alento para você, quando você está com alguma dúvida, quando você está passando por alguma luta, você precisa daquela mensagem de fé. Então, das 9 ao meio-dia, todos os dias aqui na Rede Osana, redeosana.com.br, você confere o Manhã Total. Um abraço para todos e que Deus abençoe e que este podcast e os próximos que vierem, né, possam abençoar milhares de pessoas, porque essa é a nossa intenção. Glorificar a Deus e abençoar você que está assistindo aí. Rô, fala aí pro pessoal que estão te conhecendo. Manda um abraço para esse povo aí. Queremos então agradecer, né, por essa tarde que a gente passou aqui, esses minutos, né? Deu 1 hora, acho, 1 hora e pouco aí, né? Mas foi gratificante. Então, queremos mandar um abraço a todos os nossos ouvintes. Continue escutando o Espaço da Mulher Cristã e tenho muito que aprender. Estou aqui para aprender com esses locutores aí abençoados. Eu sempre digo, quando eu estou ali na programação, que eu vejo que eles estão ali nos curtindo e ouvindo, o coração bate mais forte, né? Porque a gente sabe que vocês aí, tanto o André quanto o Theo, agora o Gaspar também, né? Com essa voz de vocês aí. Então a gente está aí para aprender. Ela foi bondosa comigo agora. Não, mas é sério. Não parece que ele não era radialista antes, né? Ele chegou aqui muito humilde, mas tem alguma coisa aí que a gente ainda vai descobrir, gente. Com o tempo. A presença do Espírito vai Santo. Revelar. Mas tenho a agradecer também ao nosso diretor, né, por essa oportunidade, que Deus abençoe. E quero fazer o melhor, né? Dar o meu melhor sempre aí. E um abraço a todos aqueles que vão ouvir esse podcast aí, né? Que Deus abençoe. E sei que esse é o primeiro de muitos, né? Amém. Silvano, vamos dar um abraço aí para os nossos amigos que estão conhecendo essa rádio maravilhosa, a Rede Osana, esse projeto que está no coração de Deus. E também você tem se dedicado, né? Colocado o coração aqui. Parabéns por esse lindo projeto. Quero agradecer a todos que escutaram esse podcast, que Deus abençoe, queremos pedir oração para Deus abençoar esse projeto, Rede Osana Comunicações Limitada, que Deus abençoe aqui cada um que está aqui conosco, a Rosângela, o André, o Gaspar, o Theo, a Carol também que ajuda nós, o Júnior também Rodrigues, o Magdiel também que ajuda. A Josi também ajuda. E se Deus quiser, cada um que for chegando na equipe, né, que possa ser abençoado e que esse projeto aqui não é para, que nem eu falei para o irmão Gaspar, não foi pensando em criar lucro, mas que abençoar vidas e que vidas possam ser salvas através da Rede Osana. Amém, glória a Deus. Gaspar. Voltei. Foi lá dar uma fortalecida no templo. Já ampliou Ampliou. Fez a reforma. Fala aí, manda um abraço pro pessoal que gosta de você e que agora estão conhecendo o Gaspar Júnior. Ô, bonito.
O segundo é mais bonito. Primeiro é o Silvano. Que é o mesmo, não vai ganhar. Ai, é humilde. Meu Ai. Deus, não. Que agora já subiu de escalão na empresa. Mas é isso aí, gente. Obrigado aí pela oportunidade de estar fazendo parte da família Osanda. É muito bom estar aqui com vocês, aprendendo com os melhores da comunicação, né? O André, que está mais aqui comigo, efetivamente, tem sido muito humilde, o André. Você tem humilde demais, tem sido nível para poder me iniciar o iniciante. Não. Não é fácil encontrar isso hoje em dia em um profissional, né? Para pegar um iniciante e querer ensinar, isso é muito difícil. Então, André, muito obrigado, que Deus abençoe. Theo também. O Theo não gosta muito de se humilhar assim, mas brincando, o Theo também. Theo é um amigão que a gente já se conhecia bem antes, né? Então, por isso que a gente tem essa liberdade mais de brincar. Mas o Theo também nos ensinando também, a Rosângela. Eu ainda não conheci do Júnior, né? Que é o filho do Moser. A Josi também, o Magdiel, Magdiel, não sei qual é a situação dele, tá mais sumido, tá pior do que o Fantasminha Camarada, nunca veio na rádio. Mas essa semana trouxe um refri pra nós, mas ele só trouxe porque o patrão tava aqui, senão mas ele tem não uma trazia. palavra mágica, falou açaí, nossa, vai ter açaí, Aí, diretor, aí, ó, açaí, o homem tá aqui. E o Silvano também, agradecer a Deus pela vida do Silvano, que tem nos dado essa oportunidade, para nós estarmos aqui para aprender, né? Também tem isso também, né? Porque é muito mais fácil ele pegar um profissional, contratar um profissional, colocar para trabalhar, que o negócio já vai sair andando, do que pegar um iniciante e colocar no meio da equipe para aprender, para depois, aí sim, essa pessoa poder fazer alguma coisa. Mas muito obrigado, nosso diretor Silvano, que Deus abençoe. Continue assim, obrigado vocês também por me aceitarem. A Rosângela, que eu tô aqui quase todas as tardes, incomodando ela. Não incomoda, traz um bolo bem bom. Muito obrigado. Então, estamos aí somando aí na equipe, na família Rede Osana. Muito obrigado a todos. Fica conosco. É o primeiro de inúmeros podcasts que está vindo aí. Outros projetos que nosso diretor vai fazer. Vai estar nos colocando nesses demais projetos também. Isso é muito bom. Obrigado a todos, gente. É isso aí. E também é bom falar até os nossos... queridos que queiram patrocinar o nosso podcast. É verdade. Você queira patrocinar, que queira que seu nome apareça aqui nos nossos podcasts, entre em contato aí com a Rede Osana, venha conversar conosco. Vai estar aparecendo aí o seu logotipo da empresa, conforme você queira também, conforme vai se enquadrar também nos nossos padrões aí.